Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez, estamos aqui abrindo câmeras, microfones, para bater um papo sobre cultura, sobre arte, sobre literatura. Sobre coisas, meu caro amigo Gilson, que eu falo que fazem as pessoas serem melhores. Dessa bagunça que a gente está vivendo mundialmente, um pouquinho de arte, um pouquinho de cultura faz a gente dar uma respirada. Mas eu quero começar, quero que você se apresente. Eu quero saber quem é Gilson Molinari por Gilson Molinari. Puxa vida, quem é Gilson Molinari? Né? O Gilson Molinari é tudo aquilo por onde ele passou, de preferência sem se identificar com nenhum dos momentos, porque tudo é posicional, né? É muito, muito relativo, assim. Em função disso, eu acho que eu posso dizer que hoje, com a minha experiência, eu estou no lugar mais desconstruído possível. Que legal. Né? No sentido de poder realmente ter abertura, né? E essa abertura é uma abertura consciente e principalmente sem medo. Eu acho que esse que é o trabalho interno, esse que é o mergulho, né, necessário, e esse livro é uma chamada para esse lugar, sem dúvida nenhuma. Legal. O livro ao qual o Gilson se referiu é um motivo da gente estar aqui junto hoje. Ele está lançando um livro chamado Expressão Vital. Expressão é uma das coisas, eu como jornalista também, a gente tem nisso, né? Eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm hoje em dia é justamente de se expressar, de falar o que querem, de serem sinceras, acima de tudo, consigo mesmo, para poder iniciar uma conversa, iniciar um debate, até uma briga, se for o caso, você tem que ser sincero consigo mesmo. Como que é isso, Gilson? Como que você, com a tua experiência profissional, com a tua experiência de vida, enxerga essa coisa da dificuldade das pessoas se expressarem? Cara, você percebe que esse lugar é um lugar nada acadêmico? Ele não é nada acadêmico. Você pode estudar quanto você quiser, mas ele não é acadêmico. Então, assim, eu chamo por um lugar de bom senso, né? Qual que é o bom senso? Que é para chamar para a inteligência emocional mesmo. Esse que é todo ponto. É o mergulho interno, né? É o mergulho interno. Se não tiver esse lugar, assim, fica complicado você ser autêntico, entendeu? Se você não está num lugar onde se percebe bem, muito provavelmente você está reagindo a coisas inconscientes. Tá. Isso significa, né, reagir ao medo, reagir à aceitação, a um monte de coisa. Então, é um lugar de conflito interno e conflito, claro, com outros também, né? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala de artes, aqui no programa Café Cultural, que o tema do programa, apesar de eu falar muito de literatura, até por ser jornalista, por ter muitos contatos nessa área, a gente fala muito de literatura, mas a gente fala de pintura, já entrevistamos artistas. O nome do programa podia ser Expressão, né? Porque esse mundo das artes, ele vive de pessoas que sabem, ou pelo menos deveriam saber, se expressar um pouco melhor através das suas diversas técnicas. O que é expressão vital para você? Olha, inverteu aí. Desculpa fazer a pergunta agora. Imagina, eu adoro bate-papo. Então, nós estamos aqui batendo papo. Expressão vital, eu poderia dizer, Jesus, assim, eu consegui me mostrar, eu consegui mostrar quem eu sou, através da forma esse lugar é único, concorda? Sem dúvida, amigo. Esse lugar é único. E é bem isso mesmo. A gente chegar num lugar onde a gente pode ser a gente mesmo, a gente vai estar entregando uma coisa única, e não importa qual problema, defeito, não interessa, qualquer pessoa pode estar onde ela estiver. O ponto é olhar para aquilo e falar, tá bom, de onde eu parto daí? E do outro lado, claro, vem o respeito. É muito legal. Aí você pegou num ponto complicado, né? Ter esse respeito em saber ouvir, em saber compreender, em se permitir. Olha, eu posso não concordar com você, posso achar que você é um total babaca, ou seja lá o que for, mas eu vou defender até o último
um momento, o seu direito de se expressar. Sim, claro, claro. Aí entra a expansão de consciência dos dois lados, né? Uhum. Uma da autorresponsabilidade emocional, individual, sua, e a outra do respeito com o outro mesmo, ao outro. Entendeu? Esse lugar de respeito da troca tem que ser um lugar muito consciente, muito consciente. Então, eu estou falando de consciência de si e consciência na relação. Não é um lugar difícil, desculpa, a gente já sabe tudo isso. A gente só não está fazendo, entendeu? O que falta, então? Integrar. E o que você faz para integrar? Integrar no seu ser, né? Que valor você tem? Você não tem valor nenhum, tudo tanto faz? Qualquer coisa está valendo? Tudo é experiência? Então, esse que é o lugar. Você pode banalizar, levar para um lado simplório, ou você pode sim elaborar e trazer para uma essência simples, porém ela tem uma direção. Não é um negócio tanto faz, sabe? Claro, e mais ou menos isso. Se não tiver essa consciência, o ser humano está no lugar de se deixar ser levado para qualquer lugar. Não é nem questão de escolha, hein? Ele está tão passivo que ele está se deixando levar. Aí é pior ainda, né? Óbvio. Não, e é uma coisa que eu falo muito aqui no programa, Gilson, assim, eu acho que nós, mesmo tendo apenas 24 anos deste século, e temos aí ainda assim, 3/3, metade mais, 75%, sou péssimo em conta, do ano, do século, para ele. Nós já temos o mal do século, que é justamente essa coisa das fake news. É o fato de eu querer colocar a minha verdade, sabendo que nem é verdade, sobre a sua colocação. Quer dizer, isso não é o direito de expressão. As pessoas confundiram liberdade de expressão, direito de expressão, com botar o dedo na cara e falar uma coisa que até ela sabe que é mentira. O ponto principal é que a gente não tem nem que apontar para o outro, né? O lance, tudo que eu estou falando aqui é questão de discernimento. Tá. Né? A gente confunde coisa pra caramba, porque a gente não tem valores estruturados. Boa. Uma coisa, a gente vive apontando para o outro e, ao mesmo tempo, a gente diz que não se pode julgar o outro. Sabe? E o lance não é nenhum nem outro. Você tem direito de análise de onde você está inserido, e inclusive na relação, e direito de escolha, o que você quer, o que você não quer. Certo? Então, assim, esse lugar deveria ser um lugar natural, né? A gente chegar nesse lugar naturalmente. Não, porque, assim, eu acho que essa questão de expressão, de discernimento, passa pela questão do respeito, passa pela questão do autoconhecimento. Para você conseguir se expressar, você tem que se conhecer. Eu acho que o grande problema dessas pessoas é que não se conhecem. Fala. Só voltando um pouquinho, Sérgio, porque é o seguinte, desculpa. Imagina. O lance é o seguinte: o discernimento é uma das ferramentas mais importantes que existem para expansão de consciência. Então, não é que discernimento é respeito, nada disso. Discernimento é uma qualidade fria, mental, que é um dos caminhos de iluminação, conforme a própria... Estou no retiro de Ayurveda aqui, mas a própria cultura védica. Tá. Então, eles têm eles chamam Viveka como um dos caminhos da iluminação, e é o discernimento. Um dos caminhos da iluminação. Então, assim, os monges tibetanos usa isso, e assim por diante, entendeu? Traz muita energia mental, né, nesse equilíbrio. Só que é uma energia pura, uma energia curada, uma energia que tem valores estruturados, ela não está deturpada, como a gente sempre viu, né? Então é isso, a gente está falando de energias sãs, tanto emocionalmente como energia mental. E é claro que a energia mental combinada com a emoção gera valores. Perfeito. Isso é simples, e na verdade deveria ser simples, entendeu? Deveria então, ser. Não tem o porquê você não inserir
a energia mental no teu dia a dia, não na lógica, mas sim no mundo interno. Esse que é o importante. Tá. Na verdade, fala aí, de boa, relaxa. Como é que é? Pode falar aí com o pessoal aí, não se preocupa, não. Não, na verdade... Para mudar de lugar aqui, e na verdade a internet aqui é melhor, entendeu? Eu já medi ela. E não, lá mais pode um pouquinho cair só. de novo, é esse que é o problema. Fala para ele mais um pouquinho só, mais 15 minutinhos só. Na verdade, Gilson, eu acho que a gente deveria fazer tudo isso que você está falando. Você pode me dar 2 segundinhos, então? Pode claro, ser? Irmão, claro. Essa parte você corta, né? Essa parte você corta. Relaxa. Em verdade, Gilson, as pessoas, nós, inclusive, a gente deveria voltar tudo isso, antes de mais nada, para dentro, né? Para a gente mesmo. Porque é falar consigo mesmo. As pessoas não sabem conversar nem com elas mesmas e estão querendo se expressar, colocar opiniões sobre coisas que elas não têm a menor ideia. Mas assim, se voltar para dentro, cara, você vai se curar, você vai se entender, e aí você vai conseguir se expressar melhor para o mundo. Mas se você não voltar para dentro antes... E na verdade tudo isso daí é exacerbado ou não, dependendo do meio que você está inserido, entendeu? Tá. Uma coisa é o ser um executivo, outra coisa é o ser um bailarino, entendeu? A arte em si, ela tem essa coisa essa coisa criativa de abraçar tudo e, ao mesmo tempo, claro, deixar de digerir muita coisa, porque é muita informação, entendeu? Sim. E aí as pessoas não entendendo falam que não gostei, não é para mim, não. Elas ficam muito no mundo da manifestação mesmo, sabe? Só. Isso é problema. Ou seja, isso é o mundo da imagem, né? A imagem, ela simplesmente, a gente vive no mundo daqui para fora. O que eu vejo, o que eu quero interagir, o que me instiga, o que não me instiga, é tudo daqui para fora, sem elaborar muito no mundo interno, quando na verdade deveria ser o contrário, ter o mundo interno, estar preparado e aberto para receber o que está ali, e a partir desse momento você tem escolhas, né? Escolhas, seja por amorosidade, por o que for, não sei, qualquer coisa, qualquer valor, né? Agora esse que é o lance. Os valores estão distorcidos, né? Sim. E ainda mais num mundo e num momento da história onde o fluxo de informações ele é brutal. Eu lembro de ter lido um livro lá quando eu fiz faculdade, na década de 80 do século passado, chamado Ansiedade da Informação. E o autor de um livro fantástico já colocava naquela época o medo que ele tinha das pessoas que não conseguiam ler jornal todos os dias. Pessoas que ficavam acumulando jornal, acumulando revistas, não conseguia assistir o telejornal à noite. Colocado isso no dia de hoje, onde o jornal impresso, a revista impressa praticamente não tem mais valor nenhum, você se informa 24 horas por dia por redes sociais, por qualquer coisa, essa ansiedade e esse fluxo de informações brutal, sem confirmação nenhuma, faz você não conseguir se expressar. Você fica sempre querendo se expressar em cima. Aí entra uma coisa também que é extremamente importante. Se você não tem uma estrutura interna para receber e ter um discernimento, né, você fica perdido. Você não sabe o que é verdade, o que é mentira, entendeu? Mas aí, esse aqui é o ponto. Quando você traz o discernimento para a história, você vai ser capaz de ter, sim, um julgamento, uma análise sua, para poder discernir, falar o que eu escolho daqui, o que é bacana. Não é tudo tanto faz, de novo, entendeu? Então, é mais ou menos isso, é estar dando direção para as suas coisas. É só assim que você consegue... É não entrar nessa roda gigante, né? No mínimo, perceber o que é realmente verdadeiro em você. Quando você escuta duas coisas, você não sente alguma coisa, fala, mas isso aqui é verdade, aquilo é mentira. Agora, por que você fala isso? Você está influenciado ou
porque você não está tendo discernimento. Uhum. Esse lugar é super importante, extremamente importante. Isso está rolando direto. Ou seja, é um lugar perdido. Sim, é um lugar perdido. Isso não é bacana. Isso não é um lugar bacana. Porque a pessoa está sendo bombardeada tanto pela falsa informação, não é nem falsa informação, pela informação com interesses, né? Alguém tem um interesse que você acredite naquela coisa e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando, vai jogando. Imagina o seguinte: se eu me vejo num jogo onde é tudo sobre ou eu ganhar dinheiro ou eu ter poder. Se não tiver minimamente baseado em valores essenciais do ser humano, tá. Desculpa, é por onde a gente está indo, ladeira abaixo. A gente está indo ladeira abaixo. É tão simples assim, entendeu? Mas as pessoas continuam não querendo enxergar. E como que seria o turning point disso? O que precisaria acontecer para que as pessoas lugar meditativo, viagem interna, é lugar meditativo, é necessidade de se olhar. Esse é o começo, só tem esse lugar. Não tem outro lugar para começar. Esse é o fio da meada. A partir dali, silenciar a mente, se perceber, aprender esse lugar de se perceber. Emocionalmente, principalmente, né? E reações reativas que você tem, que você não sabe nem por que está tendo. Né? É um lugar de percepção. E a partir desse lugar, é um caminho a ser traçado, é um caminho a ser construído. Né? Tudo que a gente vê na gente que a gente pode melhorar, tem que melhorar mesmo, tem que correr atrás. Né? Agora, o problema ser um ser melhor, né? É tão fácil. Esse lugar, eu estou falando porque esse lugar já existe, né? Tá, claro. Eu não estou falando que não existe seres conscientes. Claro que existem seres conscientes. E respeitosos. Claro, esse é um lugar extremamente saudável. É esse lugar que a gente tem que ocupar como humanidade. É o único lugar possível de convergência, entendeu? Senão só existe manipulação e separação. Isso é ridículo. Bem ridículo. E esse lugar, né, Gilson, ele não somente existe, como ele é possível de ser alcançado por qualquer pessoa. Basta a pessoa se permitir, basta essa pessoa ter um momento do já tão citado discernimento, equilíbrio, e reconhecer que não está bom da forma que está. Reconhecer que existe esse incômodo, que você sabe, poxa, eu estou acreditando em mentiras, eu não estou sabendo me colocar, eu estou sendo tolhido na minha expressão. Não, eu estou falando aquilo que eu não acredito, estou repetindo automaticamente certas coisas sem pensar. Ou seja, é possível, desde que a pessoa se permita. Agora, o problema é que as influências sociais negativas são tão fortes que às vezes as pessoas até se sentem mal, mas não conseguem sair da roda, né? E aí precisa de alguém lá e puxar. Sim. É buscar ajuda também, né? É falar uma hora que fala assim, eu preciso de ajuda. Sim, claro. Você pode se recorrer a um profissional, claro, isso é importante. É super importante, óbvio. Se você não está achando um caminho sozinho, o profissional pode ajudar, claro. Poxa, é uma questão de elaborar em cima de situações, entendeu? E dar caminho. E aos poucos você ir limpando história. A verdade é essa. O que tem que ser perdoado vai ser perdoado e tá tudo certo. Então é um caminho a ser traçado aí, sabe? E claro, positivo, em cima de valores. Não adianta você ficar guardando um sentimento ruim o resto da vida, sabe? Isso é a pior coisa que existe, né? Nossa, nem fala. Então a gente está falando disso mesmo, sendo bem prático, bem prático. A história toda é essa. É olhar para o que está rolando, né? Para os sentimentos, e a partir dali tem uma percepção. Ou tem várias. Porque assim, ó, eu vou dar só para. Não quero também tomar todo o seu tempo. Imagina, aí. Por favor. Mas o lance é o seguinte: a gente tem, sei lá, 10. Vamos dar um exemplo, 10 coisas que incomodam muito a gente na vida. Um exemplo. Tem aquela fodida que você queria que não existisse, nunca tivesse existido na tua vida. Tá. E tem aquela que é detalhe, coisa pequena, né?
E é isso aí, a energia mental, ela traz a capacidade de segregar. E é uma energia fria, sim, é claro que ela é uma energia fria. Isso é bom, isso não é ruim, isso é uma qualidade. Isso é uma qualidade. E você tem condições de olhar cada situação sua de maneira separada. Tá. Ou ver, claro, onde uma, de fato, está ligada diretamente com a outra. Se conecta com a outra. Aí pode ter uma sinergia, entendeu? Mas você tem condições de lidar com uma coisa de cada vez. E é assim que você faz a musculação da psique. Tá. É como você ir para academia, mesma coisa, mesma história. É um amadurecimento neural. Sim. Neural. O fortalecimento da psique é exatamente isso. E você começa pelo problema menor, pelo mais simples, não o cabuloso. Não, para ter aquela sensação de sucesso, né? Academia, Nossa, você eu vai pegar consegui o peso resolver. menor e depois um pouquinho mais fora, aí você está preparado para uma história. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A lógica, a ideia é a mesma, entendeu? E é isso, é limpar, deixar tua mochila relativamente vazia, leve, entendeu? Ou leve, pelo menos. Se não der para zerar. Mas aí a coisa toma outro nível, né? Outro grau inclusive nas relações, né? Tá. Você já está em outro lugar. Isso é um caminho bacana. Peraí. Engraçado, você me lembrou, em algumas palestras, algumas consultorias que eu cheguei a dar na minha vida, eu sempre falava assim, coloque sempre uma meta de curtíssimo prazo. Porque senão, você vai desanimar. Coloca aquela coisa, mas isso aqui eu sei que eu vou conseguir fazer. Ótimo, coloca no seu planejamento. Eu prefiro até ir na direção, no sentido oposto. Eu gosto de traçar uma meta de longo prazo, algo que eu quero muito na minha vida, sim. Certo? E a partir dali eu vou construir um caminho. E eu vou, inclusive, sentir o que é sinérgico com aquela ideia ou não. Isso é um dos valores para discernimento. Tá. Um dos valores para te dar direção na vida. Se eu sei o que eu quero lá na frente, e algo hoje, no meu presente, está em sinergia com aquilo, é óbvio que eu vou fazer isso. Eu não vou me negar, senão eu estou me negando. Você está se boicotando, né? Na verdade. Boicotando, entendeu? E o que tem de gente se boicotando hoje em dia, pelo amor de Deus. Né, mas aí o lance é assim, é sair do que tem de gente e só perceber a gente. E viver a gente. Sair do que tem de gente e viver a gente. É por aí. É isso aí. Gilson, me diga uma coisa. A Expressão Vital é teu primeiro livro? Você já É o primeiro livro. Primeiro livro? Eu fiz em cima da formação, né, da pós em psicologia transpessoal, e eu trouxe minha visão de vida, de espiritualidade. Legal, legal. A coisa é psicologia e espiritualidade, sem dúvida nenhuma. Gostou da experiência? Gostei, foi bacana. Foi bem interessante, foi fortíssima, na verdade. Tá. Coisas que eu posso dizer que sim, sinto que algo foi canalizado em algum momento, entendeu? Legal, claro, óbvio. Porque é aquele tipo de coisa que você está pondo no papel e você fala, peraí, sou eu que estou falando isso? Caramba, é forte, é uma transformação, entendeu? É uma elaboração sobre o sentimento em relação a várias... o que estiver acontecendo na sua vida, enfim. Que maravilha. Mas, Sérgio, acho que deu aqui, o pessoal... Não, deu. Inclusive os saguizinhos estão passando atrás de você aí, tá maravilhoso isso. Eu só quero passou um sagui aqui na frente, Eu só quero saber o seguinte, onde que as pessoas encontram Expressão Vital? Na Amazon. Você tem o livro físico, o e-book, e tem também o audiobook. Né? Legal. Eu acho muito legal, vou dar uma dica aqui, é pegar o audiobook e acompanhar no livro. Porque esse audiobook foi muito bem feito e a pessoa tem uma cadência muito bacana na leitura, entendeu? Então, eu acho que ajuda a compreensão, porque esse livro é um mergulho e às vezes pode não ser fácil entrar nesse lugar. E aí você tem as duas entradas, os dois inputs ajudam. E quem quiser conhecer um pouco mais de Gilson Molinari... Você pode parar a qualquer momento, entendeu? Claro. Quem quiser conhecer um pouco mais de Gilson Molinari, onde que te encontra nesse mundão?
Eu acho que no Instagram, né? Gilson.molinari. Eu perdi meu Instagram há pouco tempo, então eu estou recomeçando a história agora junto com o negócio do livro, né? Legal. E é isso. É isso daí. Eu acho que, no livro tem meu e-mail também, mas acho que é mais fácil via Instagram e tá tudo certo. No Instagram, isso aí. Gilson, quero te agradecer demais, não quero tomar mais seu tempo. Aí, que você tenha um retiro aí fantástico, que você receba luzes, que você tenha uma iluminação e que você... O que você tiver que descobrir, que você descubra mais um pouco. Aí, quem sabe, sai um segundo livro daqui a pouco. Que assim seja. Eu estava precisando desse momento também. Que maravilha. Um abraço, meu irmão. Valeu, irmão. Para você. Fica à vontade. Valeu, obrigadão, viu? E a todo mundo que assistiu o Café Cultural aqui com a gente, um grande abraço. A gente volta logo. Tchau, Gilson. Valeu.